Então eu sempre digo que eu não escolhi a TO, ela que me escolheu, ela me prendeu, ela conseguiu fazer com que eu pudesse entender sobre além das possibilidades do dia a dia, da ocupação. Agora a gente vem no meu ponto fraco. Então, eu sou Ana Cristina Silveira Nunes, sou formada em terapia ocupacional pelo IPA, em Porto Alegre, e tenho de formação 13 anos. Eu não quis a área da infância. Quando eu tive o contato, né, chegou o momento de fazer os estágios, na época da faculdade, eu não queria, porque eu também era mãe de 2 crianças. E aí eu fui para um hospital, depois eu fui para um CAPS, e aquilo me doía muito. Então eu sempre dizia, eu não quero trabalhar com crianças. E hoje eu não me vejo não trabalhando com crianças. Então, eu estava me formando e eu precisava escolher 2 áreas de atuação de estágio. Uma delas eu fui para um CAPS e atendia adultos, né? E a outra eu fui para um hospital e atendia crianças, né, em estado inclusive críticos, assim, né, em cuidados paliativos. E eu nunca vou me esquecer quando um dia, na supervisão do hospital, eu chegava no hospital e eu não tinha mais paciente. E na grande maioria das vezes eles não iam embora. Eles morriam ali. E aí eu disse que eu não queria mais aquilo ali. Que aquilo ali para mim não era mais legal, né? E eu saí correndo no corredor, assim, muito emocionada, né? Muito triste. E a minha supervisora saiu atrás de mim e ela me pegou pelo meu jaleco e me colocou na parede, olhou para mim e disse, o que tu tá sentindo? E eu disse, eu tô sentindo muito. E ela falou para mim assim, se tu sente, é porque tu tá no lugar certo, tu não tá no lugar errado. Porque enquanto a gente sentir aquilo que faz, é porque realmente é ali, né? É diante das nossas fragilidades que a gente tem altas potências. E a pediatria começou a entrar na minha vida assim, através dessa dor, né? Dessa coisa de tu te dedicar ao outro e daqui a pouco o outro não existe. Só que lá na cabeça daquela família, na memória daquela família, na história daquela família, tu ainda permanece vivo, né? Porque tu teve uma participação naqueles momentos, que mesmo embora tivessem sido difíceis, faz parte da história deles. Tu sabe que esses dias eu estava conversando com a minha filha, e aí ela é pequena, ela tem 7 anos, e ela disse pra mim assim, mamãe, tu tá sempre chegando tarde, falta muito pro final de semana. E aí eu disse pra ela, né, a mamãe está em período de devolutivas das famílias, né? Mostrar os testes das crianças, é importante que a mamãe trabalhe um pouco mais agora. E aí veio a minha outra filha, que ela tem 10 anos, e aí ela disse assim para minha filha, é que o que a mãe sabe fazer é muito importante. Então, o que me motiva hoje é ver que dentro da minha casa, aos olhos dos meus familiares, o que eu faço é muito importante. Não é o dinheiro que move, né? E sim o orgulho que eles têm. É óbvio, é um trabalho. A gente faz para se sustentar, para evoluir. Mas o que me move mesmo é saber que eu tenho o apoio dos meus familiares, né? Para eu continuar construindo sonhos e esperanças. E chegar no consultório e olhar para um pai e ele falar, deu certo aquilo que a gente pensou em fazer, ainda é muito mais gostoso. A área da pediatria, ela nos dá a oportunidade de ver mudanças rápidas, né? Então, assim, não tem como trabalhar só com a criança. A gente trabalha com
todo o grupo familiar daquela criança. A gente trabalha com os professores daquela criança, a gente trabalha com seus contextos, né? Então, quando a gente começa a se movimentar para fazer algo para que aquela criança evolua, vem rápido os resultados. Então, tu fazer uma orientação de pequenas coisas do dia a dia dela, de quanto é importante ela segurar o talherzinho para comer sozinha, do quanto é importante a gente desligar um pouquinho a TV, sentar no chão e brincar com um joguinho com o filho, fazer cosquinha. Ou até mesmo aquelas famílias que hoje, né, são um cenário de onde a gente mora, que são famílias que suas dinâmicas são dinâmicas mais corridas. Não se vê mãe aqui que tem a oportunidade de ficar envolvida 100% em tratamento dos seus filhos. Elas trabalham. Elas precisam trabalhar, inclusive, para bancar essas terapias. E aí tu vê que mesmo diante dessas dificuldades, essas famílias vão lá e topam contigo, né? Às vezes as loucuras que tu fala, tá na hora de desmamar, não pode ser. Isso, muitas vezes, é segurar a mão do terapeuta e dizer, ok, vai ser muito difícil para mim, mas se tu tá me dizendo que vai ser melhor para ele, então eu vou aceitar. Essas mudanças vêm dia a dia, todos os dias. É óbvio que também vêm as tempestades, né? Vêm as oscilações. Aquele famoso quebra-cabeça que quando a gente encaixa uma peça, desencaixa a outra. Mas não é isso que traz para nós pontos negativos da profissão dentro desta área de pediatria. O que traz para nós são esses olhares, esses mãos dadas que a gente tem com as famílias, essas fotos que eles compartilham com a gente, até nos finais de semana, só de mostrar, olha aqui, tá dando certo. Ou olha aqui, me ajuda aqui. Saber que tu é, muitas vezes, a âncora de pessoas é uma responsabilidade muito grande. E isso também faz com que a gente se movimente, para que a gente continue, né? Não deixe essas famílias desassistidas, essas crianças desassistidas. Então, a terapia ocupacional, para mim, todos os dias mostra possibilidades e mostra renovações e mostra evoluções. Às vezes o processo ele é um pouco mais lento, mas ele sempre é progressivo. Eu tenho o hábito de registrar algumas coisas que acontecem nos cenários terapêuticos. E eu não me refiro a cenário terapêutico aqui, no meio de paredes. Eu me refiro a todos os cenários terapêuticos que eu me envolvo com essas crianças e adolescentes. Seja aqui, seja no mercado, seja nas suas casas, seja na praça, para subir em árvores, porque a gente faz isso sim. Mas tem um caso que me marcou muito, que foi no ano de 2019. Cheguei na casa de um paciente e aí eu disse para ele assim, hoje a gente vai ir na praça. Eu trouxe umas cordas e a gente vai tentar se pendurar naquelas árvores que tu gosta. E ele gostava muito de umas árvores e ele sempre dizia que ele queria se pendurar nas árvores. E aí a gente foi. Na época, eu já tinha ligado para uma pessoa estar me esperando lá na praça para que me ajudasse a pendurar as cordas. Estava lá o pai do paciente. Ele foi, me ajudou a pendurar as cordas, a gente brincou. E o pai então se despediu, disse, a gente está indo e tal, eu e a tua irmãzinha, ok, foram para casa. Começou o tempo a fechar, vieram as nuvens e eu disse para ele, ô João, nós precisamos ir embora, porque vai chover. E eu vi que ele começou a ficar muito mais lento, assim, né, disfarçando, trocando de assunto. Eu, olha, vai chover. A gente está de a pé, a gente tem que ir para a tua casa. Ok, conseguimos tirar as cordas das árvores, guardamos tudo, botei tudo dentro de uma mochila
Eu botei na minha, peguei uma mochilinha também, botei na dele e a gente começou a voltar para casa. E nisso, cai a chuva. E eu seguro ele pela mão e saio correndo e digo, vamos, vamos, rápido, tá chovendo, tá chovendo. E ele me puxa no meio da rua e diz para mim, eu sinto tanta coisa todo dia. É só a chuva, tia Ana. É só a chuva.